Nós vamos falar sobre três grandes teóricos. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista, tá? Então, eu gosto de estudar muito sobre os teóricos, principalmente os teóricos mais antigos. Então, nós iremos falar sobre Montaigne, Comênios e Rousseau. Essa trilogia mostra pensadores diferentes, mas todos visionários, né? E Montaigne, Comênios e Rousseau, eles deixaram grande legado e seguidores, tá? Então nós vamos ver quem foi os seus seguidores e o que eles fizeram, né? Para ajudar. Vamos colocar. Cada um viveu uma época diferente, né, da outra. Então eu vou deixar essa foto aqui menor aqui para não atrapalhar, viu, gente? Senão nós não vamos poder passar direitinho, tá bom? Aí, agora fica melhor, né? Pensadores. No pensador Michel de Montaigne. De que século que ele nasceu? Ele nasceu no século XVI, olha a diferença. E até hoje ele tem gente que faz tudo o que ele fazia, viu? Se bem que não dá crédito, mas faz. Depois nós iremos discutir isso mais para frente, né? E qual a crítica principal de Michel de Montaigne sobre a educação? Ele falava a principal crítica, ele falava que a educação baseada na decoreba e no autoritarismo não era bom, né? Ele sempre criticou isso, que as crianças tinham que aprender de verdade. E a ideia central dele, qual que era? Aprender pela reflexão, diálogo e experiências de vida, vendo também, sabe, na natureza, através de tudo, né? Qual é a frase de impacto de Michel de Montaigne? Mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Cheia do que? De decoreba. Eu adoro os ensinamentos de Michel de Montaigne, porque eu acho que, apesar do século que ele viveu, o século XVI, está super atual, gente. Agora nós iremos falar do Comênios. Em que século que ele era? Olha a diferença. Ele era do século XVII, né? A sua crítica principal, exclusão da maioria das crianças de ensino. Ele era contra, ele achava que a escola tinha que ser universal para todos. E a ideia principal dele, qual que era? Escola para todos, ensino simples e ilustrado, né? E qual a sua frase de impacto? Ensinar tudo a todos, igualmente, viu, gente? E o terceiro, do nosso terceiro pensador de hoje, né? Teórico pensador, Jean-Jacques Rousseau. Ele era do século XVIII. Crianças tratada, a principal crítica, crianças tratada como pequenos adultos. Ele achava que criança tinha que ser criança, não adulto. Ideia central dele, qual foi? Respeitar o ritmo da infância, né? Aprender pelo quê? Pelo ensinar, pelo ver, a frase de impacto. A educação deve seguir a natureza, seu ritmo, né? E aí, nós vamos ver a foto aqui, ó, a foto do Michel de Montaigne. Peraí, vou voltar aí. Aí, Michel de Montaigne. Tá meio desfocado aqui, né, gente? Aí, Michel de Montaigne. Aprendizagem crítica, reflexão e questionamento. Na prática, professores que promovem debates, projetos e trabalho que exigem pensar em vez de decorar, estão aplicados nos ensinos de Montaigne. Exemplo, aula de história onde o aluno analisa causas e consequências, em vez de só memorizar data. É super, ó, super atual. Agora, e o
Como influência tática estruturada. Vamos falar que ele é o didática, né? E acessível a todos. Uso de recursos visuais, sequências de aprendizagem, inclusão, por exemplo, livros que ajudam o aluno a compreender melhor as matérias que são dadas, né? E aí, eu vou ver aqui para vocês mais um pouquinho. A organização escolar dele, ele fez um livro, gente, A Grande Didática, em 1640, onde ele expôs suas ideias sobre a educação e a organização prática das escolas. Por isso que ele tem considerado o pai da didática. Organização escolar. Comênio encara a escola como grande benefício e diz que é a oficina da humanidade, prepara o homem para o seu destino terrestre e sua vida futura, dando-lhe a religião, a virtude, o caráter e a educação. O plano de organização escolar de Comênio foi desenvolvido na grande didática, que abraça os primeiros 24 anos da vida. Divide-se em 4 períodos, dos 6 anos, cada qual, e compreende 4 espécies de estabelecimento, desde a escola maternal, a escola popular, ou nacional, o ginásio e a academia. Tudo muito bem explicado. A influência atual, né? Didática, estruturada e acessível a todo. Usos visuais, na sequência da aprendizagem e inclusão de todos os alunos. Ele fazia questão. Agora vamos continuar aqui. Agora vamos à raiz do pensamento pedagógico. Muita gente hoje quer apenas o que? As novidades da educação, mas se esquece que tudo que é inovador se apoia em ideias antigas, tá? Muito, só que muita gente não gosta de quê? De fazer pesquisa. Vamos supor, tem um Paulo Freire. Quem que o Paulo Freire, vocês acham que ele se espelhou para fazer as coisas dele? Michel de Montaigne. Se você ler Michel de Montaigne, você vai ver que muita coisa que Paulo Freire fez foi baseado nas coisas que Michel de Montaigne já pensava há quase 500 anos atrás, né? Foram visionários. Ó, por exemplo, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori, eu não sei falar muito bem inglês, viu, gente? Dave, né? E Paulo Freire, eles foram visionários que abriram caminhos que ainda seguimos. Eles, esses aqui, Froebel, Montessori, eles eram o quê? Seguidor de outros pensadores do passado. A educação, ela não nasce do nada, mas de uma tradição que se renova. Você pega um ensinamento de um e parte para outro, né? Esses pensadores, eles ajudam a enxergar o presente com mais profundidade. Geralmente, quem gosta de estudar os teóricos do passado pessoas que vai fazer o quê? Mestrado, doutorado, que quer se aprofundar mais, porque isso aqui geralmente não cai muito em concurso desses antigos, né, teóricos, mas eles é uma base profunda para o seu ensinamento, né? Esses pensadores, eles ajudam a enxergar o presente com mais profundidade. As ideias que parecem atuais, como metodologia ativa, respeito ao ritmo da criança, inclusão, diálogo, já eram defendidos séculos atrás, muito antes desses aí. Na verdade, ele é uma vantagem enorme para nós, né? E para também o meu canal que eu coloquei aqui, porque ele é uma forma acessível, onde você está criando um espaço raro que pode despertar em muita gente, né? O esses
esses antigos, né? Antigos, como fala? Sim, vale para os que mais. Eles tiveram fundamento, a raiz, tá? Para o Jean-Jacques Rousseau, atual, educação, respeitando o ritmo da criança e aprendizagem, experiência. Na prática, a atividade de exploração, projetos indisciplinares, a aprendizagem ao ar livre. As ideias dele eram muito boas, né? Exemplo, aulas de ciência, em que o aluno investiga fenômeno, planta, experimenta, sente o cheiro, né? Textura, cor, valia para ele. E a introdução, agora nós vamos para a introdução dos pensamentos deles, tá? O que Michel de Montaigne, ele nasceu em 1533, faleceu em 1592. Ele foi um escritor, jurista, político, filósofo francês, o inventor do gênero do ensaio. Foi considerado um dos maiores humanistas franceses. Ele vivia num castelo, gente. Michel de Montaigne nasceu no castelo de Montaigne, Saint-Michel de Montaigne, na região de Bordeaux, França, no dia 28 de fevereiro de 1533. Filho de família rica e nobre, ele foi criado pela ama de leite numa casa de camponeses e 2 anos depois retornou para a família. Estudou um preceptor alemão que lhe deu aulas de latim. No colégio de Guyenne, em Bordeaux. Em 1549, foi para Toulouse, onde estudou direito. Agora, já em 1554, depois de formado, ele tornou-se conselheiro da corte periguis, substituindo seu pai. Quando se dissolveu, passou a fazer parte do parlamento. Ele foi político também de Bordeaux. Logo se iniciaram as violentas guerras civis que acompanharam a sua vida, assim como os surtos da peste que varreram a Europa, né? Aquelas pestes bubônicas, peste de qualquer jeito, né? Em um deles, testemunhou a morte do seu grande amigo, o humanista e filósofo Laboete, em 1563, numa dessas pestes. Em 1565, ele casou-se com Françoise de la Chansangre. Em 1568, com a morte de seu pai, tornou-se herdeiro de uma propriedade do título de senhor de Montaigne, o que lhe garantiu uma sobrevivência tranquila. Aí eu coloquei até a fonte, tá? Para você. E uma biblioteca extensa, tá? Agora, dialogar com Michel de Montaigne, o famoso ensaísta francês do século 16 sobre o ensino nos dias de hoje, seria uma experiência fascinante para nós, né? Pois Montaigne tinha uma visão crítica e inovadora sobre a educação em sua época. A educação daquela época dele vale até para nós hoje em dia, que poderia ser extremamente relevante para os desafios contemporâneos. Montaigne acreditava que o objetivo da educação não era simplesmente a acumulação de conhecimento, mas sim a formação de caráter e do pensamento crítico. Ele criticava a educação que se concentrava na memorização mecânica de fatos e defendia um ensino que desenvolvesse a capacidade de julgamento e a reflexão pessoal.
Se pudéssemos conversar com Montaner sobre o ensino atual, alguns tópicos que poderia surgir são, depois se vocês quiserem completar com mais algum tópico que vocês acham interessante, vocês podem ficar à vontade. Educação centrada no aluno. Montaner provavelmente defenderia uma abordagem educacional que respeitasse as individualidades dos alunos, incentivando-os a pensar por si mesmo, ter pensamentos críticos e reflexivos, né? Memorização versus compreensão. Ele acha que você não tinha que ficar memorizando, mas tinha que entender o que estava falando, né? Aí, a autonomia acreditava que na importância do professor como guia e não como autoridade infalível. Ele poderia discutir a autonomia dos professores hoje, questionando se eles têm liberdade suficiente para adaptar o ensino às necessidades dos seus filhos ou se são demasiadamente restringidos por currículos rígidos e políticas educacionais, né? Educação humanística. Poderia argumentar a favor de uma educação que integrasse disciplina humanística, filosofia, literatura, arte, para fomentar uma compreensão mais completa do ser humano. Muito interessante o que ele pensava, né? Aqui a solução. Vamos para frente. Entanto, produzidas por Comênios, teoricamente fundou o foco, aqui nós vamos falar do Comênio, a universalização do ensino, o caráter liberal. Na prática, ele propôs materiais e meios de lecionar e e ele fez muitas coisas que parece na escola e tinha mente mais né? Ele viveu em diversos países, Polar, Lituânia, Transilvânia, Sacro Império, Inglaterra, Países Baixos, tá? De Comênio, teoricamente, ele ficou no método, a universalização do ensino, o caráter pleno da educação liberal. Propôs materiais e meios de lecionar e para implantar sua proposta teórica, ele fundou os professores, ele era a favor do aprendizado com toda a vida, que a gente está sempre aprendendo, que todas as crianças pobres também tinham direito de tá? Que nós já tinha colocado, né? E o acesso das crianças pobres. Eu já tinha colocado, então vou tirar isso aqui. Já tinha, nós vamos para agora para próximo. Isso aqui já considerando a educação moderna, ele aplicou um método de ensino a partir dos para chegar aos mais abrangentes, pelo sim. Aí ele ia aprofundando os ensinos, aconselhava o aprendizagem contínuo por toda a vida e o desenvolvimento dos pensamentos lógicos, em vez de simples memorização. Aqui ele pensava igual Michel de Montaigne, ele era contra a se memorizar, porque se você memoriza, você não está aprendendo. Apoiava o acesso das crianças pobres, das mulheres à escola, que não era muito comum as mulheres para a escola, né, na época dele. Introduziu livros e textos na língua nativa dos alunos, em vez só do latim,
viveu em diversos países, que já tem, né? Então, nós vamos tirar isso aqui. Nós já sabemos que ele viveu menos aí. Agora, separava a educação superior da educação pré-universitária de jovens e crianças, como já ocorriam nos colégios Grammar School, escolas catedrais, Estúdio Generale, desde a Idade Média, tá? Vamos mudar. Falando aqui, espera. A política expõe suas ideias. O Estado de na Suécia, logo surgiu o efeito, utilizando o método de Comenius a partir de 1686 na alfabetização de todos os residentes da Suíça, que passou a ser obrigatória. Em 19 não havia praticamente analfabetismo no país. Olha que bom, né, gente? Que ela somava o quê? O conhecimento, função utilitária, utilizada apenas ensinou, né, teve aulas para os professores, ensinou todo mundo que fosse um professor que pudesse, né, ensino da de tudo, do Jesus. E vamos politicamente eles suas ideias do quadro social. Procura um Estado social legítimo, é, da vontade geral e diante da corrupção que ele já falava naquela época, a soberania do poder para ele deve estar na mão do povo, demanda do povo. Já da época dele, hein, gente? Através de um corpo político de cidadãos da época de começo. Segundo suas ideias, a população tem que tomar cuidado ao transformar naturais em direitos civis. O homem, eu procurei fazer mais bem resumido e baseado mais no que cada um pensava, tá, gente? E aqui em 1762 ele começou a ser perseguido na França, porque tinha umas ideias atuais muito boas também, né? Por suas obras foram consideradas uma afronta aos costumes morais e religiosos daquela época. Ele refugiou-se na cidade de Suíça, Neuchâtel, em 1765. Ele foi morar na Inglaterra, a convite do filósofo David Hume. Daí ele voltou para a França e casou com Teresa Levasseur. Depois de toda uma produção intelectual, as suas fugas, perseguições e uma vida de aventura e de errância, que é errônea, né? Errância quer dizer errônea. De montar o bário, que era naquele questão no livro Desvaneio de um Caminhante Solitário. Ele morreu com 66 anos, no dia 2 de julho de 1778, no castelo de Hermonoville,
onde estava hospedado. Isso é apenas um mostro do que eles faziam, mas eu posso depois passar todinho para vocês o ensinamento de Comênio, desde do maternal até o universitário, tá, gente? Tenha gostado. Agradeço e até obrigada.